Um filme de tensão, nervosismo, ansiedade. E faltou aquele detalhe que eu vou comentar aqui no vídeo e que a CBF tem total interferência nisso. Vamos lá. O Flamengo conseguiu escolher a data para jogar esse jogo, conseguiu escolher os reforços que gostaria que tivessem disponíveis nessa partida, escolheu a arbitragem, enfim, escolheu tudo. E a CBF não nos cedeu a liberdade de ter aquele detalhe, aquela diferença que, por exemplo, fez a diferença no ataque quando estava empatado no jogo anterior contra o Atlético Paranaense. Sabe aquele detalhe especial? Acho que você já deve estar entendendo do que eu estou falando aqui com essas aspas. Qual que é o detalhe que eu estou falando? Dois pesos, duas medidas, favores concedidos para um lado, outros não. Por exemplo, faltou apenas a documentação da Federação Espanhola para inscrever o Memphis nessa competição. E que, obviamente, o Corinthians não é filho da CBF, então não seria cedida essa permissão. Faltou o Corinthians ser mais incisivo. Vocês estão vendo aqui na minha tela que a gente chegou algumas vezes. Poucas delas realmente interessantes. A gente vai comentar sobre elas aqui no decorrer desse vídeo. Mas sim, a gente teve mais presença, mesmo quando estava no 11 contra 11. Apesar do nervosismo, o Corinthians estava dominando as ações. Vamos do começo. Que atmosfera absurda na Arena Corinthians. Que festa maravilhosa. A torcida do Corinthians realmente é a mais foda do Brasil. Não tem comparação nenhuma, faz aquilo que o Corinthians, que a Fiel fez hoje pro jogo do Corinthians. E a Globo abafando o som, como sempre. E daí quando o repórter abre o microfone para dar alguma informação, é engolido pela torcida, você quase nem escuta o repórter falando. Manipula o som colocando o microfone na torcida adversária para que realmente passe a impressão de que aquelas míseros torcedores lá no cantinho tá abafando aquela atmosfera absurda que só quem já teve na arena sabe como é. Enfim, Globo, CBF, tudo mesma laia. Vamos lá para a escalação. O que o Vampirão colocou? Um 4-3-3. Não me vem me dizer ali que é um 4-2-3-1. Porque não foi, é três atacantes sim, Thales, Yuri e Romero são atacantes, apesar que o Thales voltava um pouquinho para a criação, mas no jogo de hoje o Yuri infelizmente errou tudo, baixou o Martinez nele, estava errando passes fáceis, e a maioria imaginava que seria feita a manutenção do 4-4-2 e colocando o Carrilho ali para jogo nesse meio de campo. Ele errou e muito na primeira escalação do primeiro jogo, onde o Flamengo podia ter matado ali já o confronto. Se tivesse feito 2-3, esse jogo teria muito menos importância e tensão e nervosismo para os dois lados, como foi. E ao meu ver, de novo, eu gosto sempre de colocar aqui que não sou engenheiro da obra pronta, quando eu deixo tudo anotado aqui, inclusive, meus amigos, que ao meu ver ele errou na escalação inicial, a gente poderia ter entrado de forma diferente. Mas jogo de Copa acontece inúmeros fatores diferentes que podem determinar ali um resultado final, né? Muito bem. Jogo com muita tensão desde o início, pegado, como já era de se imaginar, estava se projetando uma grande final, uma grande guerra aí para esse jogo. O Corinthians tomando conta das ações ali no primeiro tempo e encontrando boas opções de inversões de jogo. Isso daqui funcionou muito bem no primeiro tempo e no começo do primeiro tempo, achando bolas nas costas dos laterais do Flamengo, fazendo aquela inversão rápida para o Thales, para o Romero. Pena que não saiu nenhuma jogada interessante e incisiva. Faltou ser incisivo nesse jogo. Mas ali dá uma pequena faísca, um gostinho de que poderia sair algo interessante através daquelas inversões. Logo em seguida veio a expulsão e corretíssima. O que o Bruno Henrique tava na cabeça de erguer o pé naquela altura e ainda deixar? Ele deu a voadora e deixou o pé no Mateuzinho. Em nenhum momento ele fez menção de recolher a perna. Graças a Deus que não foi nada de mais grave. Vamos ver até agora pós-jogo, depois das avaliações, mas aquilo ali é uma jogada criminosa e vermelho sem discussão nenhuma. Felipe Luiz foi inteligente e colocou o time muito bem postado na defesa, porque o Gerson conseguia ser o homem que dava esse desafogo pro time do Flamengo, porque, ele é onipresente, ele marca, ele sabe atacar, ele sabe distribuir, sabe segurar a bola quando é necessário. O Gerson é um jogador muito, mas muito acima do que o futebol brasileiro tem a nos oferecer. O Carrilho é um pouco, uma porcentagem disso, se espelha um pouco até no Gerson, mas o Gerson realmente é um jogadoraço, não tem o que fazer, vai falar o quê? O jogo, mesmo depois da expulsão, segue com muito mais transpiração do que inspiração, e baixou o Martinez no Yuri. Quanto passe errado, Yuri!
Esse não é um dos grandes fatores que a gente critica o Yuri, sempre é na decisão final, ali na hora do domínio, do chute, mas na hora do passe, na hora de pensar a jogada, ele sempre é muito inteligente, e não sei por que nesse jogo ele errou demais nessa parte técnica. Ali passes que estavam na cara, ele tentava atrasar o jogo, dava um passe na fogueira pro companheiro, atrasava os contra-ataques. Em jogada posicional, ele também errava, eu sempre escolhia a maneira mais arriscada, mais difícil de seguir aquela jogada, acabava perdendo bola também quando tava com o time mais ofensivo no campo de ataque. Não sei, Yuri. E olha que bizarro, né? No começo do jogo eu tinha avaliado a nossa escalação como muito ofensiva até para esse jogo, e no decorrer do que foi acontecendo, circunstâncias da partida, tava acabando o primeiro tempo e se fazia necessário a gente ser mais ofensivo do que a gente entrou no começo do jogo. Ali a gente já teria que voltar na segunda etapa com um time muito mais em cima do Flamengo. Veio a segunda etapa, Félix Torres e no lugar do Gustavo, né, na zaga, que ali dá pra entender, porque cartão amarelo em jogo de mata-mata é importante essa questão, e o nosso vampirão ali escolheu preservar a zaga em relação a isso. E o Carrilho, que já era para entrar entrado no começo do jogo, não sei se ele tinha condições físicas de disputar 90 minutos, mas se tivesse condição de disputar 45 minutos, tinha que disputar os 45 iniciais. Eu sou meio contra de colocar o cara só no final do jogo, pô. E saiu o Martínez, né, que não tinha muita função depois da expulsão, e aquele cara pra morder, pra marcar, realmente não tinha utilidade, ainda mais que o Corinthians estava precisando de pelo menos um golzinho até o final da partida. E com um minuto a gente já teve uma chance muito mais clara do que a gente teve no primeiro tempo inteiro. Então ali já dá uma pequena esperança de que o Corinthians poderia conseguir esse golzinho que tanto almejava. E o Bidu bem no jogo, cara. Tem que deixar aqui um ponto positivo, a gente sempre tem que avaliar todas as partes negativas também, mas um ponto positivo foi o Bidu. Gostei do Bidu nesse jogo, se apresentou bem ofensivamente, defensivamente também não comprometeu, então ponto positivo pro Bidu nessa partida. 10 minutos, o tempo vai passando, vai aumentando aquela angústia, o desespero, e o Flamengo vai conseguindo cozinhar a partida da maneira que ele precisava. No lance seguinte, o Yuri acorda, consegue dominar no peito, carregar para a esquerda, bater na veia, na cara dela, acertou um lindo chute cruzado e o goleiro deles fez um milagre. Ali foi uma... Putz, aquela bola era determinante para mudar completamente o jogo e o goleiro dos caras se sobressaiu. O Vampirão tava demorando para mudar o jogo, para colocar algo diferente. O Coronado entrou só depois dos 20 minutos, também não conseguiu fazer nada demais. Também a gente teve o Thales saindo, que acredito pela expressão facial dele quando estava deixando o campo, que ele estava muito cansado, porque ficou um longo tempo também fora dos gramados, e acho que ele jogou o quanto pôde. Entrou o PH também sem completamente fora ali, ele entrou no vamos ver, entrou no abafo para ver se aparecia, se sobrava alguma bola, também não conseguiu nada, assim como o Coronado. No final das contas, fazendo o balanço geral, faltou aquele detalhe que a CBF não deixou a gente inscrever na competição. Meus amigos, dói, acho que um resultado desse dói até mais do que se perder feio, porque fica aquela sensação de que dava e a gente não conseguiu, sabe? Aquela impotência, aquela... O que a gente poderia ter feito de diferente? Por que a gente não conseguiu uma bolinha, pô? Levar esse jogo pros penais, eu tenho certeza absoluta que já tava ali no roteiro que o Hugo ia pegar, porque o Hugo é gigantesco em decisões, e justamente contra o time dele, enfim, tava tudo se desenhando para isso, mas futebol é foda. Eu sei que todo mundo tava querendo ir para essa final, ganhar esse título. O Corinthians já tá há bons anos aí sem uma conquista importante. Eu também queria. Mas, meus amigos, não é terra arrasada. Não vamos tentar achar culpados, demitir técnico. Meu Deus, passa longe disso. Nessa atual fase que nós estamos, reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos focar nossos esforços pro Brasileirão, que é realmente a competição mais importante pra gente se livrar dessa situação enquanto antes, que está nos afligindo. A gente voltou para a zona de rebaixamento por conta da vitória do Vitória, mas a gente está com um time bem organizado para sair dessa situação. Contra o Racing agora na próxima quinta-feira, ao meu ver, põe time misto também. Independente do que vai acontecer, mesmo que a gente não consiga o resultado, pro jogo de volta ver o que der, porque a gente tem que focar no Cuiabá no próximo final de semana, ganhar de mais um adversário direto para sair do Z4. Muita gente estava analisando que a Sul-Americana era uma das Copas mais acessíveis, entre a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana seria uma Copa mais acessível. Vamos ver o quão bom é esse Racing, que se vai bater de frente ou não contra o Corinthians. Eu acho que não vai bater de frente contra o Corinthians na Arena, até por conta de uma amostra que eu vi do jogo contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Atlético Paranaense, esse time que você viu, remendado,
ruim das pernas contra o Corinthians aí, tomou uma goleada de 5-2, conseguiu vencer o Racing fora de casa no jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Então o Corinthians tem totais condições, dependente do time que entrar, de fazer um resultado e levar lá para a Argentina. Mas isso daí é papo para próximos vídeos aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí que a gente vai falar muito sobre isso também. Você que sempre me pergunta onde eu compro minhas camisas, eu vou deixar o link aqui embaixo também nos comentários fixado. bandostore.com.br, você vai encontrar vários links de vendedores de confiança com preços justos. Então confere aqui, eu gosto bastante dessa linha de coleção de modelo jogador. Então fica aí a indicação para vocês. E torcedor corintiano é sim, meus amigos, não desiste. Se você ficou até o final desse vídeo, parabéns, porque você é Corinthians mesmo. A gente tá aqui para bater um papo na boa, na média, na ruim, e a gente vai sair dessa. A gente já vê sinais de melhoras no Corinthians, sinais de organização, coisa que a gente não via faz, desde 2015 talvez, que a gente tinha um bom elenco, bem administrado e tal. De 16 foi aquela debandada, 17 a gente ganhou o título brasileiro, mas todo remendado, 18, 19, 20, 21, 22. A gente passou, 6 anos no submundo aqui, absurdo, com elencos terríveis, e agora a gente vê um sinal de melhora. A gente já bateu 3 vezes semifinal da Copa do Brasil, a gente tá a isso daqui de ganhar e a gente vai conseguir, talvez, quem sabe, na próxima temporada. Sinto o cheiro de título na próxima temporada, talvez seja até antecipado para agora. Copa Sul-Americana tá aí, pra gente jogar e ver no que dá. Mas, claro, não vamos esquecer do Brasileirão, que é o nosso principal objetivo para 2024. Se inscreve no canal, deixa o que você achou dessa partida. E é isso. É complicado fazer pós-jogo depois desses placares adversos aí. Adversos, 0-0. Aquela sensação de impotência, de ansiedade. É isso. Vai Corinthians e não vamos desistir nunca, pô.